Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Para quem ainda não me conhece, sou Cláudio José Miranda, um fardado antigo na doutrina, 36 anos de Santo Daime, que vem aqui nesse programa compartilhar revelações, insights obtidos nessa busca espiritual com a ajuda do Santo Daime. Depois de um tempo parados em férias, na verdade, realizando outros trabalhos, voltamos com o nosso programa Momentos de Luz. O tema do nosso programa de hoje é o número 7 na doutrina e na espiritualidade. Na nossa doutrina, você já deve ter percebido que existe uma referência aos 7 estrelas. A princípio é um cruzeiro de 2 braços, onde estão marcados 7 estrelas. Mas, na verdade, ele é mais do que isso. Ele diz respeito a uma graduação espiritual, que vai da primeira estrela até a 7ª estrela. Muita gente não sabe, mas o mestre Irineu, no início da doutrina, ele colocava na farda do fardado o número de estrelas correspondente à sua graduação espiritual. Isso não durou muito tempo. O mestre Irineu, vendo que isso causava inveja, competição e confusão, eliminou essa graduação externa, tá, entre os fardados. Mas o fato dessa graduação externa manifestada pelas estrelas colocadas na farda não significa que essa graduação deixou de existir. Ela continua existindo desde hoje, apesar das pessoas, a maioria das pessoas, não saberem dessa graduação. Não dá para falar muito sobre isso. Aliás, dá para falar muito, mas nesse programa aqui, nesse momento, não dá para nós aprofundarmos muito. Eu vou falar em traços básicos qual é a característica essencial de cada uma dessa graduação espiritual. A primeira estrela é aquela que exatamente acompanha o fardado no dia do seu fardamento, aquela que o fardado recebe na sua farda. Tá? E todo fardado, então, começa na doutrina, na sua caminhada na doutrina, com essa primeira estrela. A segunda estrela diria respeito aos fardados mais firmados, aqueles que realmente colaboram com a igreja, ajudam o padrinho, ajudam os feitios, tá? É o chamado fardado firmado, que conhece os hinos, ensaia os hinos, está presente na maioria dos trabalhos. Terceira estrela diz respeito aos dirigentes, aqueles que ganharam a capacidade de conduzir rituais do Santo Daime e que sabem fazer o Daime nos feitios, sabem conduzir o feitio do Santo Daime. A quarta estrela diz respeito àqueles que conseguiram dons de cura, que são curadores que trabalham no mundo invisível, dentro dos trabalhos de Daime, tá? Ajudando a afastar espíritos obsessores, consolando espíritos sofredores e resolvendo de forma sutil e invisível problemas que acontecem durante o trabalho em determinados irmãos. O quinta estrela diz respeito à primeira iluminação. Tá? É o que os japoneses chamam de Satori. É uma iluminação rápida, onde a pessoa tem um vislumbre daquilo que seria a iluminação completa, chamado pelos hinduístas de Samadhi. Tá? Essa quinta estrela tem a ver também com o dom da fala, do uso da palavra, no sentido de fazer preleções onde são transmitidos ensinamentos espirituais verdadeiros, profundos, que realmente ajudam a pessoa na sua caminhada espiritual. A sexta estrela seria um segundo grau de iluminação, onde a pessoa já mantém no seu dia a dia um estado de iluminação ou de consciência da unidade, mas ainda tendo resquício da sua mente e do seu ego. Tá?
A sétima estrela seria a iluminação total, onde a pessoa venceu totalmente seu ego e sua mente. Na nossa doutrina, só 2 pessoas alcançaram a sétima estrela, que são o mestre Irineu e o padrinho Sebastião. Isso não quer dizer que todos não possamos alcançar essa graduação. Todos nós podemos e devemos alcançar, tá? Apesar de poucas pessoas, no caso 2 pessoas terem alcançado, todos nós podemos. A sexta estrela, posso estar enganado, mas ainda não me foi mostrado ninguém no momento que alcançou a sexta estrela. A quinta estrela são aquelas onde padrinhos, madrinhas, vivos e desencarnados, presente do passado, alguns padrinhos, algumas madrinhas alcançaram. Tá? Quanto mais aumenta a graduação da estrela, menos pessoas alcançam essa graduação. Tá? O que tem mais são o primeiro, o fardado, primeira estrela, um pouco mais o fardado firmado, um pouco menos os fardados firmados, pouco menos ainda aqueles que alcançaram a terceira, menos ainda a quarta e poucos a quinta, até o momento, não conheço nenhum da sexta, e até o momento também, da sétima estrela, só o mestre Irineu, o padrinho Sebastião. É importante que esse conhecimento nos ajude a chegar à sétima estrela. Isso não deve ser usado para nós julgarmos os outros, nos compararmos com os outros, não se orgulharmos quando percebemos que alcançamos uma graduação maior que os outros, lembrando que Jesus sempre fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos agora falar do número 7 em outras dimensões da espiritualidade, em outras tradições. Vamos falar agora dos 7 chakras. Tá? Esses 7 chakras têm a ver com a anatomia oculta, desenvolvido pelo hinduísmo, pela tradição hinduísta. Tá? Não sei se todos sabem, mas chakras são centros de força energéticos que captam e emitem energias, tem a ver também com níveis de consciência. Tá? E o conhecimento dos 7 chakras vai nos ajudar a complementar e entender melhor também as 7 estrelas, a graduação das 7 estrelas. Esses 7 chakras, o primeiro é o chakra básico, chamado com o nome sânscrito de Muladhara, que tem a ver com a não-mente, é o estado de não-mente, de inconsciência total. O segundo chakra é o chakra ligado ao baço, tá? Tem a ver com o nome em sânscrito é Svidhisthar, que tem a ver com a mente inconsciente. O terceiro chakra é o do plexo solar, cujo nome em sânscrito é Manipura, tem a ver com a mente subconsciente. O quarto chakra, que é ligado ao coração, associado ao coração, é o Anahata, tem a ver com a mente consciente. O quinto chakra é Visuddhi, é a mente superconsciente, tem a ver com a laringe. Tá? O sexto chakra é o chakra frontal, que em sânscrito é asna, que tem a ver com a mente superconsciente. E finalmente o sétimo chakra é o chakra coronário, cujo nome em sânscrito é o Sahasrara, que é também uma não-mente, mas dessa vez, ao contrário da primeiro chakra, é uma não-mente da iluminação total. Tá? Tem a ver com personagens como Buda e Jesus. Tá? O Sahasrara, traduzindo, é o chamado Lótus da 1000 pétalas. Os 3 primeiros chakras existem nos animais. Tá? Os animais só têm os 3 primeiros chakras. Tá? O primeiro tem a ver com a comida, o segundo com o poder, o terceiro com o sexo. Tá? Muita gente ainda
está muito ligado ainda, nós seres humanos, muita gente existe a partir do predomínio desses 3 primeiros chakras, são os chakras animais. É no chakra do coração é que começa realmente o ser humano, diferenciado dos animais. O 5º chakra, o laríngeo, é o chakra do buscador espiritual. Tá? O 6º chakra, que é o frontal, é o chakra dos mestres, daqueles que praticam a meditação, enquanto com o 6º, aqueles que praticam a prece, a oração. E o 7º chakra, como já falei, é o dos iluminados, dos avatares, como Jesus, Buda, Krishna e outros poucos. Tá? Lembrando novamente que essa é uma escada que todos nós devemos subir. Tá? A maioria fica nos 3 primeiros, menos ainda chegam ao 4º, ativam o 4º, na verdade, menos ainda ativam o 5º, menos ainda ativam o 6º e muitos poucos ativam o 7º. Mas todos nós podemos e devemos chegar à ativação do 7º chakra, do lótus das 1000 pétalas. Na doutrina, né, o Santo Daime, né, trabalha todos os chakras, principalmente 3 deles. O 3º, que é onde se dá a limpeza, quando ela acontece, tá? Que é o chakra do plexo solar. Feita essa limpeza interior, né, às vezes através do vômito ou de formas mais sutis, então ativado o chakra do coração, tá? O 4º chakra, onde então, purificado pela limpeza anterior, podemos manifestar o amor divino que sentimos nesses momentos de enlevo e arrebatamento que muitas vezes sentimos nos nossos trabalhos de Daime. O outro chakra que especialmente o Daime ativa é o 6º chakra, que é ligado ao 3º olho, é onde se dão as mirações, tá? Quando esse chakra é aberto, tá? Que é uma consequência também do despertar do amor divino no chakra do coração. Outra tradição espiritual, agora cristã mística, vai nos ajudar a entender tanto as 7 estrelas quanto os 7 chakras. Todos devem ter ouvido falar dos 7 sacramentos. A Igreja Católica, né, é aquela que pratica, né, esses 7 sacramentos, principalmente. Né? Outras tradições, religiões cristãs também praticam, não todos os 7. Né? A única que pratica todos os 7 é a Igreja Católica. Mas, né, tanto na Igreja Católica como em outras tradições, esses 7 sacramentos são vistos apenas de uma forma exterior, como rituais externos, que criam uma ligação com Deus, mas não uma transformação, uma comunhão com Deus. De qualquer maneira, é melhor alguma ligação do que nenhuma ligação. Quais são esses 7 sacramentos? O primeiro é o batismo, o segundo a crisma, o terceiro a comunhão, o quarto a confissão, o quinto a extrema-unção, o sexto a ordenação e o sétimo o matrimônio. Podemos perceber, né, como foi perdido o significado oculto, místico e esotérico desses sacramentos. Por que, né, o matrimônio é o último e não a extrema-unção? Já que a extrema-unção estaria ligado à morte, né? Deveria ser, a princípio, logicamente, deveria ser o último, né? E a ordenação, o matrimônio, então, para quem fez a ordenação, né, na Igreja Católica, enquanto sacerdote, com voto de castidade, celibato, né, está excluído desse sacramento, né? Seria uma injustiça,
porque todos os seres humanos, buscadores, têm direito a ativar, né, esses 7 sacramentos. Então, esses 7 sacramentos têm também um sentido oculto, que vamos agora explicar para vocês aí. O primeiro, o batismo, né, muito mais do que ser uma imposição do nome que é dado para criancinhas inconscientes, né, que não sabem nada do que está acontecendo ali. O batismo, na verdade, tem a ver com o nascimento do Cristo na alma, o primeiro passo do caminho espiritual. Já a crisma, tá, também um ritual externo feito para adolescentes, tá, na verdade tem a ver com a confirmação e o comprometimento com o conhecimento nesse caminho espiritual iniciado no batismo. O terceiro sacramento, que é a comunhão, tá, que na Igreja Católica e em outras igrejas é a ingestão da hóstia, representando, né, o corpo de Cristo, né, e o sacerdote toma o vinho representando o sangue de Cristo, né. Tudo isso é válido e tudo, mas não acontece uma verdadeira comunhão com Deus através desse ritual. Pode até que aconteça em função de uma extrema devoção daquela pessoa que está fazendo a comunhão, mas isso na verdade é muito raro, tá? Porque a verdadeira comunhão tem a ver com a percepção da presença de Deus em tudo e em todos, em toda a criação, em todo o universo. Na verdade, todos os elementos da nossa vida, da natureza, podem ser usados como instrumento de uma comunhão com Deus. Seja o sol, né, um grande símbolo de Deus, né, do Cristo, do nosso eu superior, a lua, as estrelas, as montanhas, as árvores, assim como todas as atividades cotidianas, se feitas com consciência, com amor, com cuidado, com beleza, também podem ser instrumentos para propiciar uma comunhão com Deus. Tá? Então a comunhão não é algo que dependa de algo externo e que acontece em determinados momentos, em determinados lugares. Pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, dependendo, né, da intensidade da nossa consciência, do nosso amor naquilo que fazemos, na intenção daquilo que usamos para entrar em comunhão com Deus. Porque Deus está presente em tudo, então tudo realmente pode nos servir para realizar essa comunhão. Depois da comunhão, temos a confissão. A confissão não é o relatório de uma pessoa para uma outra pessoa, no caso o sacerdote. A confissão, no seu sentido esotérico e místico, é o reconhecimento da nossa sombra, do nosso eu superior e a vitória sobre eles. A extrema-unção, né, o quinto sacramento, né, não diz respeito à morte física da pessoa. Tá? Não é aquela unção que se dá à pessoa que está em estado terminal, prestes a morrer. Tá? No sentido místico esotérico, a extrema-unção diz respeito à morte do ego, tá? Morte da personalidade, do velho eu. É a vitória sobre a ilusão, sobre a matéria e sobre a mentira. Tá? Essa que é a extrema-unção. O sexto sacramento é ordenação, tá? Que nas religiões católicas é aquela pessoa que escolhe ser padre ou freira, né? Ou pastor ou pastora, né? São algumas pessoas só que participam, né, da ordenação. Mas, na verdade, a ordenação tem a ver com a convocação da alma para o trabalho espiritual, para servir o Cristo, para ser um apóstolo, um instrumento do Cristo. Nesse sentido, todos os homens, todas as mulheres podem e devem ser sacerdotes e sacerdotisas, zelando pela chama do amor no seu templo interno, que está no coração de todos nós, dessa essência divina. O sacerdote é aquele também, na antiguidade, que faz o sacrifício, tá? O sacrifício místico. Na antiguidade, o sacrifício era de animais. Tá? Mas agora,
né, na Idade Moderna e no sentido mais místico esotérico, esse sacrifício é o sacrifício do nosso eu inferior, do nosso ego, da nossa mente, para que limpada, esvaziada a nossa mente, né, o nosso coração de tudo que tem a ver com o nosso ego, com pensamentos, desejos e medo, tudo aquilo que nos afasta de Deus, né, e tudo isso que tem que ser sacrificado para abrir espaço para que o Cristo, Deus, possa se manifestar. Já o sétimo sacramento é o matrimônio. E o matrimônio não é para ser entendido só entre o casamento entre um homem e uma mulher, entre dois seres humanos. Tá? Esse matrimônio que se fala aqui no sentido místico, esotérico, é na verdade a união indissolúvel da alma com Deus, tá? Do espírito, entendido como centelha divina, tá? Com a alma. É também o casamento da nossa alma com toda a criação, com todo o universo. Tá? É uma união interna, principalmente, e também externa. Isso tem a ver também, né? Por que casamento? Casamento implica a união de uma polaridade masculina, representada pelo homem, e a polaridade feminina, representada pela mulher. No sentido místico, tá? A polaridade masculina é a luz, a consciência, a sabedoria, que unida com a polaridade feminina, que é o amor, faz nascer o Cristo, o menino Jesus, dentro de nós. Então, o objetivo do casamento é possibilitar esse nascimento do Cristo em nós, do Cristo renascido dentro de todos nós. Então, o pai, tá? Né? O elemento masculino, o pai, é a sabedoria, a luz, a consciência, casa com a mãe, que é o amor. No nascimento desse pai divino, dessa mãe divina, nasce o filho, que é o Cristo. Tá? Então, espero que essas informações possam ajudar o caminho espiritual de todos meus irmãos e irmãs da doutrina e também fora dela também, tá? Que todos nós possamos ficar mais conscientes do estágio em que nós estamos, procurando não competir com os outros, mas sempre com nós mesmos. Não importa os outros, importa que cada momento da nossa vida, cada etapa da nossa vida, nós podemos dar um degrau a mais, subir um degrau a mais nessa escada das 7 estrelas, dos 7 chakras e dos 7 sacramentos. Inclusive, lembrando que o Santo Daime existe para nos ajudar nessa caminhada, nessa subida. Ele foi criado por Deus, colocado na natureza, através dessa planta sagrada, e outras também, mas no caso, o Santo Daime, a ayahuasca vegetal, ele existe para ajudar a chegarmos nesse ponto. 7ª estrela, 7º chakra, 7º sacramento. Queria lembrar aquilo que eu falei em programas anteriores. O conhecimento da doutrina completa, que foi uma revelação que eu recebi pelo Daime, né, nos ajuda a acelerar esse processo. Para quem não sabe ainda, não viu no programa anterior, a doutrina completa é resumida nas palavras Sol, Lua, Estrela. Lua é o Daime. Tá? Não é por acaso que o Daime é marcado, a feitura do Daime é marcado pela Lua, onde ele é feito. Né? O Sol é o grande símbolo de Deus, do Cristo, do nosso eu superior e do amor divino. Tá? Nada representa na natureza melhor o amor divino que o Sol, que dá luz, vida e amor a todos, sem exclusão, sem precondições. O amor universal, permanente e incondicional. E as estrelas têm a ver com meditação. Meditação entendida aqui com o silenciar da mente do ego. Silenciar de todos os nossos pensamentos, desejos, medos, preocupações, tá? Que nos afastam de Deus. Tá? Então, todo aquele que na sua caminhada espiritual, além de usar os Daime nos trabalhos, praticar uma contemplação do sol, somente no amanhecer, mas pode ser em outras horas também,
tá? Com essa consciência, com essa intenção, e praticar no seu dia a dia meditação, tá? Ou seja, silenciar a mente, estar presente, tá? Em tudo aquilo que faz, viver o aqui e agora, essa pessoa então está realizando a doutrina completa. E eu posso dizer a vocês que todos aqueles que praticam essa doutrina completa aceleram o seu caminho espiritual em direção à nossa meta, que é a manifestação do Cristo interior. Para isso que a doutrina existe. Esse é o objetivo do Santo Daime, da nossa doutrina. Então, espero que essas informações possam ajudar a todos, possam ser úteis a todos. Antes de terminar, gostaria de convidar a vocês a conhecerem outros aspectos do meu trabalho, que se manifesta em outras plataformas. Tem o meu canal do YouTube, Cláudio Igreja Invisível, tem o meu perfil no Facebook, Cláudio José Miranda, tem o meu WhatsApp, onde tiro dúvidas e recebo críticas, observações a respeito de tudo aquilo que eu falo aqui nesse programa e nessas outras plataformas. O WhatsApp é 21 996 480537. Tá? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, será um prazer. Tá? Agradeço também à Rádio Cruzeiro Universal por essa oportunidade e aguardo a todos vocês no nosso próximo encontro, que eu espero que seja em breve. Fique com Deus, todos vocês, e obrigado pela atenção.